Porque enquanto empresário a gente fala muito sobre engajamento de equipe, sobre cultura, sobre missão, visão, valores, fala muito sobre planejamento, né? Desenvolvimento de pessoas para mim é uma coisa fundamental e eu vejo que a V4 ela vem muito nessa pegada. Quando a gente entra dentro da V4, todo mundo, né? A gente teve uma reunião recentemente, todo mundo que vem para conversar com a gente vem com um sentimento de dono. Se numa reunião daquela não falar que vocês são os donos dela, eu já sabia, mas se não falar, todo mundo está alinhado no mesmo patamar. Isso é cultura. Pessoal, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para um episódio de Pode Destravar. Trazendo aqui pessoas hiper destravadas. E quem são eles? Felipe Humberto. Ele é analista, formado em analista e desenvolvimento de sistema, mas também é um grande empresário, sócio executivo da V4 Company em Goiânia e também empresário no setor alimentício. E junto com ele, Diego Barros, nome de gente famosa. Também é sócio executivo da V4 Company e advogado. Hoje o bate-papo vai ser legal aqui. Pessoal, Felipe, primeiramente, obrigado, por ter aceito o nosso convite. Uma alegria muito grande te receber aqui no Pode Destravar. Show de bola, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui contigo. Bacana. Diego? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Espero que seja um bate-papo, mais um bate-papo muito agradável com você. Bacana. Percebe pelo sotaque que o Diego não é goiano, né? Vou começar fazendo a pergunta de cá. Diego é alagoano. Alagoano. Rapaz, veio beber água em Goiás e fixou. Não volta mais. Que legal, cara. Mas assim, um alagoano e um goiano. Me conta, como que se deu esse encontro? Aí é história, viu? Aí é história. Que bacana, podcast é bom pra isso, né? Pra contar a história. Como você falou aí, eu sou advogado, né? E me formei em Direito, comecei a advogar, mas não era uma praia que eu gostava muito de nadar, né? Percorria várias áreas do Direito, não me encontrei, né? E no momento da vida de muita insatisfação profissional, não conseguia olhar 5 anos para frente. Isso me incomodava muito porque eu não sabia onde é que eu ia estar. Eu tinha uma profissão que eu não tinha perspectiva de futuro, não conseguia enxergar. E aí fui para terapia, descobri o que é que eu podia fazer e aí me veio a transição de carreira, né? Imaginar uma transição de carreira. E eu não tinha contato com marketing digital. E um amigo, sabendo que eu gosto muito de escrever, eles têm uma profissão do marketing digital que está bombando, ele é designer. E esse copyright. Esse copyright é direitos autorais, o que é isso? Não, copywriter é o escritor de anúncios, explicou. Começa a pesquisar. Eu comecei a me interessar, não falava nada em casa, 3 filhas, casado. Naquele momento, se eu falo que vou largar tudo, é um momento de insegurança. E eu via, aí disse, vamos mudar seu LinkedIn, está muito advogado, muito jurídico, vamos deixar que tem muita vaga. E eu comecei a estudar copy e comecei a mudar o LinkedIn lá. E eu via que aparecia muito anúncio de vaga da V4, né, que eu não conhecia até então. E aquele vermelhinho lá aparecendo, até que chegou uma vaga para copywriter com experiência presencial Goiânia. Mas será que esses caras pagam bem? Vou ver lá, né? Vou me candidatar. Não tenho experiência, não sou copy, não moro em Goiânia. Pelo menos eu vou ver o que é que vai dar. Vou receber um feedback e saber o que é que eu preciso para entrar nesse mercado. E aí, para minha surpresa, eu fui avançando de fase no processo seletivo e eu pensava que acho que não viram ainda que eu sou de Maceió e que eu sou advogado. Né? Até que chegou o momento da entrevista, né? E apareceu o Felipe lá na entrevista. Né? E aí ele perguntou, cara, você não é copy? Como é isso aí? Você é advogado? Eu contei a história toda para ele. Disse que eu queria uma oportunidade, queria mudar de mercado, né? Queria entrar. Queria uma porta aberta, que sabia escrever, né? Precisa escrever bem, eu escrevo. Precisa aprender rápido, eu aprendo. E eu quero mudar de áreas. Né? E aí acho que um dia depois ele disse, tem uma notícia boa, quer começar com a gente? Tudo na hora. Não perguntei nem quanto eu ia ganhar, não queria nem saber, eu queria mudar de lugar. E me encontrei totalmente, né? Dessa sociedade, desse emprego, acabou surgindo uma sociedade, né? A V4 é uma empresa que tem uma cultura meritocrática. Né? E eu, como copywriter lá, 1 mês e meio, o Felipe me chama para assumir a liderança da equipe de criação. Você quer? Eu quero. Não sabia nem o que fazer, né? Os caras, mal sei copy ainda, né? Mas tá confiando em mim e vou aprender a gerir a equipe. Aí topei tudo que ele dizia, topava. Até teve um caso curioso que eu em Maceió, ele aqui, e a gente fazia reunião remota. E aí nesse dia que ele
me promoveu e eu disse que topava. Minha esposa estava atrás de mim, já sabia, né, que eu estava na V4 nessa altura. E aí ela disse, como assim? Você nem perguntou quanto você vai ganhar mais, você já está trabalhando pra caramba. Eu disse, eu não quero saber. Eu tô curtindo pra caramba, né? Eu acho que eu encontrei pela primeira vez na minha vida um lugar que eu tinha vontade de acordar e trabalhar. E eu pensei que isso não existia, mas eu gosto. Diego, eu gosto de ver assim, é um verdadeiro destrava, né? Você é formado em advocacia, mas viu uma oportunidade e muitas pessoas perdem essa oportunidade porque ela fica muito atrelada e pega a salário. Então, o salário eu falo que ele é uma consequência de vários fatores, né? Mas você se dedicou, entrou para dentro de cabeça e alma, né? Fiquei feliz de você falar, pai de 3 filhos, imagino que foi uma mudança radical também para elas, né? E como que está essa mudança? Família vindo para Goiás, já veio para Goiás? Está todo mundo aqui? Já está todo mundo aqui. E aí, depois dessa primeira promoção, alguns meses depois, me surpreenderam, né, com o convite para integrar o quadro societário da empresa. Naquele momento eu ganhava equity, virava sócio por mérito, né? E aí foi um momento, tudo começou a fazer muito mais sentido para mim, né? Legal. E aí quando voltei para Maceió, eu já voltei meio que dizendo, ó, eu sou sócio da empresa, não tem mais sentido eu ficar aqui. E a gente começou a preparar isso 1 ano e meio, mais ou menos, ali. Tava esperando a filha mais velha acabar o colégio, tava no momento de transição, planejamos tudo, em janeiro veio a turma toda. Eu fiquei vindo e voltando algumas vezes, e desde janeiro estamos aqui, todo mundo amando Goiânia, né? Não tem como. Eu ficava com medo que eles não gostassem tanto quanto eu, né? Mas todo mundo tá virando alagoiano mesmo. Que legal, alagoiano, legal, Diego. Tem muitos empresários, muitos profissionais, principalmente profissionais, que são frustrados na profissão que escolheu e não conseguem se desprender disso. Pessoas, né, formadas às vezes em direito, como você, formado em odontologia, médicos. Eu conheci um médico que a paixão dele era trabalhar com transportadora. Então, pessoas assim que realmente são frustradas, mas falta, parece algo para elas romper com aquele medo, uma insegurança de será que vai, mas não está satisfeito onde está, né? Será que tem alguma coisa a perder se arriscar um pouco mais? Você não teve esse receio, mas você atirou. E hoje dá para notar pela sua fala que você está muito feliz fazendo o que faz. Muito satisfeito. Desafiador, mas muito gratificante. Que bacana, Diego. Muito bom. Muito bom. Felipe, grande Felipe, né? Além hoje de um parceiro, se tornando um grande amigo. Felipe, para você hoje iniciou a V4 Company em Goiânia. Sim. Um desafio grande, imagino formar esse time, né? Pude visitar a sua sede muito bem estruturada e organizada e vi que você tem um time muito grande, né, dentro da sua equipe. Imagino que não é fácil. Você formou também em análise de desenvolvimento de sistema e aí de repente vem trabalhar com marketing. Quando que foi esse tchan? Falar assim, eu não quero isso, eu vou para um outro caminho. Como que isso surgiu na sua vida? Primeiro, para contextualizar, né, essa questão da análise de desenvolvimento de sistemas, veio num momento da minha vida onde eu estava meio perdido, sem saber o que eu queria fazer. Mas eu sempre fui um cara que gostava muito de tecnologia, nessa parte de computação, desenvolvimento, achava uma coisa muito atrativa e resolvi buscar conhecimento de maneira autodidata mesmo. Então, desde molequinho, de adolescente ali, eu já tinha determinados conhecimentos na área por ser muito autodidata. E tive a oportunidade, né, depois de me formar nessa área, mas ao tentar entrar no mercado e trabalhar, eu percebi que não era o que eu queria. Mas quando eu me formei, olha que curioso, eu já era empresário quando eu me formei, então eu não iniciei no meu trabalho nessa área. Com 19 anos foi quando eu abri a minha primeira empresa, que é a loja de açaí, que lá no início chamava Point Açaí, e hoje a gente fez todo um rebrand, mudou de marca já, enfim. Mas isso foi em 2014, finalzinho de 2014, dia 13 de dezembro de 2014, abri o CNPJ, no outro dia a loja estava sendo inaugurada lá em Caldas Novas, e vim desenvolvendo ali o negócio, né? Mapeei o que era preciso ali, o que a cidade era carente, o que esse mercado era carente, mesmo sem saber gestão, sem saber nada. As decisões que eu tomei foram as decisões certas e obviamente eu tinha uma pessoa muito especial do meu lado, que é a minha esposa, e juntos a gente conseguiu construir esse negócio. E com 22 anos a gente conseguiu faturar ali o nosso primeiro 1 milhão e a gente conquistou uma certa estabilidade financeira, compramos nossa casa, planejamos... 22 anos, 22 importante anos. Frisar isso. Com 22 anos ali, 3 aninhos de empresa, a gente conseguiu atingir esse marco aí nas nossas vidas.
E a gente começou a desfrutar disso, mas por um momento isso foi ruim, porque eu me estagnei. Me acomodei naquela situação e fiquei levando essa vida por muito tempo. Até que quando chegou em 2020, aí eu já tinha tido um filho, né? Hoje meu filho tem 7 anos. Quando chegou em 2020 veio a pandemia. Aí, para resumir a história, né? Alto custo de vida, lockdown, pandemia, zero fonte de renda. Loja zerada. Loja zerada. Então, precisei fechar as portas porque não podia abrir. Não demiti nenhum funcionário, né? Vendi patrimônio, vendi imóveis para conseguir sustentar o negócio. Mas isso me colocou numa posição de risco. Porque eu falei, eu tenho uma família para cuidar, tenho uma esposa, tenho filhos. E eu preciso agir com isso. Né? E isso eu já tinha me formado também em análise de desenvolvimento de sistemas. Nesse meio tempo de estagnação, eu me formei para estar fazendo alguma coisa, estudando para não ficar parado, mas acabei não atuando na área. E quando veio a pandemia, aconteceu tudo isso e me colocou nessa posição onde eu pensei que eu tenho que fazer alguma coisa. Então comecei a me envolver ali, pesquisar sobre tráfego pago. Já tinha ouvido falar, marketing digital e tal, mas não sabia muito. Porque a minha intenção era o quê? Fazer esse marketing para que eu pudesse salvar o meu negócio fazendo delivery. Né? Porque eu não podia abrir a loja, mas eu podia fazer delivery. Eu estava com uma equipe ociosa. Tinha 10 funcionários lá na loja de açaí. E um alto custo, lockdown, não podia vender nada. Eu falei, cara, tem que vender pelo menos do delivery aqui. E a gente não fazia delivery na época. Então eu fui lá, aprendi tráfego pago. E nisso eu conheci a V4. Que eles tinham um curso que chamava Cientista do Marketing. Na época a V4 era uma empresa bem pequena. O nosso fundador é o Denner Lippert, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E eu fui impactado por um anúncio dele, depois de ver alguns vídeos no YouTube, sobre um curso que chamava Cientista do Marketing. E eu tinha 7 dias gratuitos, né, para poder testar. Aí eu, cara, tava meio sem dinheiro na época, já tinha vendido tudo que eu tinha, e a reserva que tinha ali era para sustentar o negócio. Falei, cara, vou fazer esse curso nos 7 dias. Nos 7 dias gratuitos eu me dediquei ali e fiz o curso todinho. Quase 40 horas de curso ali, e eu fiz algumas aulas vendo mais de uma vez, porque era um conteúdo novo, tive que aprender. Consegui aplicar toda a metodologia e consegui salvar o meu negócio fazendo tráfego, marketing com delivery. Olha que bacana. Você comentou 2 coisas muito importantes. Primeiro, jovem aos 22 anos, começou a empreender. Né? Aos 22 anos já tinha seu 1 milhão na sua empresa. Comecei com 19. Eu fico vendo muitos jovens hoje que estão esperando dos pais as coisas. Esperando cair do céu. E reclamam. Né? Ah, mas a vida não é boa para mim. Ah, mas fulano dá sorte, eu não. Né? O jovem precisa acordar. Ele precisa ir em busca do que ele quer. Você fez isso, muito novo, e conseguiu chegar. É um feito nobre, né? Aos 22 anos, o seu primeiro 1 milhão com a loja. E de um problema que você teve, você foi buscar uma solução para ela que se tornou um outro negócio. E talvez hoje o seu maior negócio, que é a sua empresa de marketing. Não sei referenciar entre uma e outra, mas vendo até pela estrutura que você tem, que eu conheci, a equipe que hoje você já formou, né, trazendo pessoas aí para parceria de longe, né, para somar mais no time, imagino que se tornou um dos seus grandes negócios, né, entre as empresas que você tem. E o quanto é bacana isso, né? A pessoa não parar diante de um problema. Porque crise nós vamos passar sempre. Eu fico vendo tantas pessoas que estão aí reclamando de Lula, desculpa a palavra, que vai se lascar a política. Ah, a gente pode ignorar? Não. Tem coisa que não dá para ignorar, mas eu não preciso ficar o tempo todo olhando para isso. A gente tem que fazer as coisas acontecer. Né? E diante de uma crise, foi uma crise num momento muito delicado, pandemia, não só financeiramente, até emocionalmente, abalou muita gente, mas você não parou, buscou uma solução, né? E de novo se tornou esse grande negócio. Isso mostra realmente que você é um cara destravado. Né? Que bacana, Felipe, que show de bola, cara. Bom conhecer essa história. Quando a gente fala de V4, né? V4 hoje, imagino, quantas franquias ao todo V4 tem? Hoje são 260. Goiânia hoje é só você? Goiânia hoje tem eu e mais 3 escritórios. 3 escritórios? Eu sou o mais antigo, sou o mais velho de casa. Então você está mais falado, porque eu ainda não ouvi falar dos outros 3, dos outros que tem. A V4 hoje ao todo ela tem quantas franquias? 260. 260 franquias, é muita coisa. São mais de 4 mil pessoas na rede aí. Mas eu pude notar uma coisa, isso é muito bacana, tá? Porque enquanto empresário a gente fala muito sobre engajamento de equipe, sobre cultura, sobre missão, visão, valores.
fala muito sobre planejamento, né? Desenvolvimento de pessoas, para mim, é uma coisa fundamental. E eu vejo que a V4 ela vem muito nessa pegada. Quando a gente entra dentro da V4, todo mundo, né? A gente teve uma reunião recentemente, todo mundo que vem para conversar com a gente vem com um sentimento de dono. Se numa reunião daquela não falar que vocês são os donos dela, eu já sabia, mas se não falar, todo mundo está alinhado no mesmo patamar. Isso é cultura. Né? Admiro e acho bacana, né? Como vocês desenvolveram bem essa cultura, porque está todo mundo... A gente saiu de uma reunião que já era noite, estava todo mundo ali com a carinha boa, ninguém contrariado. Né? Uhum. É um modelo que eu falo que é exemplo para levar para outros empresários. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa cultura, cara. É importante os empresários e pessoas que estão nos acompanhando assistir. Né? Primeiro, tem gente que não sabe o que é cultura. Acha que isso é um bicho de 7 cabeças. Não é. E sem uma cultura bem definida, você não consegue engajar equipe. Né? Como vocês têm isso, faz isso com brilhantismo, fala um pouco para nós. Maravilha. Cultura é a base de tudo isso que você acabou de falar. E diferente do que muitos empresários pensam, por mais que eles não conheçam o que é cultura empresarial, a cultura ela sempre vai existir em uma empresa. A diferença é que tem empresas que tomam a rédea da cultura e empresas que não. Empresas que a cultura vão ser o que as pessoas ditarem. Então, muitas vezes você vai ver aí, ou até as pessoas que estão assistindo, tá trabalhando num lugar, e elas vão perceber que em determinado setor da empresa as pessoas agem de um jeito, em determinado setor agem de outro, os grupinhos, ou aquilo que acontece, que cerca ali a empresa. Tudo isso é cultura. Aquele grupinho está formando a cultura, porque aquele grupo tem um comportamento, atitudes e comportamentos diferentes dos outros grupos. Aquelas atitudes e comportamentos vão formando a cultura daquele lugar. E quando chega uma pessoa nova, essa pessoa ela é influenciada pela atitude e o comportamento das outras pessoas. Então, se você souber trabalhar bem a cultura do seu negócio, a cultura ela vai acabar se tornando uma seleção natural. As pessoas que não se encaixaram nessa cultura, elas vão ser expelidas pela cultura automaticamente. Naturalmente, né? Naturalmente. Então, eu gosto de falar isso quando eu vou contratar alguém, quando eu estou entrevistando alguém. E a primeira coisa no nosso processo seletivo é responder um formulário que a gente chama de fit cultural. Porque a cultura ela tem um propósito muito claro. Ela tem que deixar alinhado os porquês e o propósito para onde a gente está indo. Os objetivos e os porquês daquilo. Então, imagina que eu vou atravessar um lago aqui. Aí você, o Diego, tá todo mundo ali na fila para atravessar esse lago também. Aí eu arrumo um barquinho. Né? Eu quero ir para o norte. Não, você quer ir para o leste, o Diego quer ir para o oeste. Se a gente, todo mundo entrar no mesmo barco e cada um começar a remar para um lado diferente, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então a cultura ela vem para dizer assim, olha, Júnior, eu tô indo pro norte, tu quer ir pro norte? Quero ir pro norte. Então, cara, tá aqui o barco, vamos remar junto e a gente consegue o objetivo juntos? Então a cultura serve para isso, para alinhar as pessoas nos objetivos e dos porquês. Então se você tem essa cultura muito bem construída, muito bem definida, um propósito, né, que você fala muito lá na sua imersão, que a empresa tem que ter propósito, tem que ter missão, tem que ter valor, é a base e o fundamento de tudo. Se a empresa não tem isso, tem que parar agora e construir. Mas o importante é a empresa conseguir colocar isso de forma clara para a equipe, né? Que é o caso de vocês lá, que eu percebi. É um fato. É um fato. Missão, propósito. A empresa tem que saber por que ela existe. E ali todos eles estão imbuídos nesse propósito. Né? A visão é meta. Onde eu quero chegar. Né? O que eu quero, em que eu quero tornar a minha empresa. Né? E é bacana porque, né, dentro da cultura de vocês, como todo mundo está engajado dentro dessa missão, dessa visão, dos valores, princípios, né? Todo mundo está remando na mesma velocidade. E tem uma diferença grande nisso, né, Diego? Entre, se um vai numa velocidade, o outro está ficando muito para trás. Né? Um cansa mais que o outro, mas ele não. Está toda a equipe engajada numa mesma velocidade. Então, a probabilidade de chegar mais rápido onde se quer chegar, que se torna a sua visão, é muito maior. Né? Muito bacana. Diego, quando você chegou, né, você veio de um estado diferente, numa realidade diferente, chegou, teve uma fase de adaptação. Primeiro, Goiânia é muito receptivo, né? Demais. Mas quando você chegou e viu, porque você não era desse meio, não. E viu essa cultura, a forma com que as pessoas trabalhavam, para você, imagino que foi muito fácil inserir nesse meio. Né? Porque é uma cultura, sim, quando existe isso muito bem definido, é até mais fácil, né, para a inserção. Como que foi chegar ali, ver a forma dessa empresa criar, a forma que ela criou essa cultura e essa receptividade sua aqui em Goiás? Sobre a empresa, até continuando esse papo da cultura, acho que o que mais me atraiu na V4 foi justamente a cultura.
né? E assim, quando eu comecei a participar do processo seletivo, eu não conhecia a empresa, eu fui pesquisar tudo, né? E aí, quanto mais conteúdo eu via, aquela empresa que parecia que poderia ser uma chance, começou a ser um desejo. Né? Então, eu quero ver se esse lugar realmente existe, porque é uma cultura muito semelhante à cultura do Vale do Silício, né? Uma gestão libertária que a gente chama, né? E para mim tem alguns valores inegociáveis, né? Na V4 eu pude encontrar um lugar onde eu podia dar o meu melhor, não importava o dia e horário, mas eu não podia, eu podia acompanhar as minhas filhas, por exemplo, na apresentação da escola. Legal. Então, se eu estiver num lugar que você me cercear esse direito, e eu vou para Dia das Mães, Dia dos Pais, eu vou para tudo, né? E se você me tirar esse direito, acabou para mim. E eu consegui me dar muito bem com isso, porque eu sou a pessoa que não tem limite para trabalhar. Mas não me obrigue a ficar de 8 às 18 se não tiver o que fazer, né? Então essa cultura foi realmente o que me manteve engajado e o que mais me foi atrativo, né? E aí junto com isso, Goiânia, eu nem imaginava vir para cá um dia, né? Não era uma cidade que eu nem pensava, nem conhecia sobre Goiânia, né? Eu vim a primeira vez para cá, a primeira vez que eu tive aqui era mais escritório, hotel, não conheci muita coisa. A segunda vez, Felipe já me mostrou algumas coisas, já conheci mais da cidade e fui tendo esse interesse. E aí conheci o feijão tropeiro daqui, eu digo que não é nem água, né? Quando eu conheci o feijão tropeiro daqui, nunca mais eu comi feijão tropeiro em Maceió. E aí disseram, tá com essa agora? Eu disse, não, se vocês comerem lá, vocês não comem. Tropeiro é aquele, esse aqui não é nada, né? E assim, Goiânia, fora as pessoas, o ambiente, clima, outro dia a gente conversava, quando tá calor, e aí vocês devem achar que é muito calor, vocês não sabem o que é que o Felipe passou lá em Maceió, né, com umidade e tudo, mas eu acho que o calor aqui nem é tanto calor de matar, e o frio quando faz também não é de matar. Eu acho que Goiânia tem tudo que a gente precisa para viver com qualidade de vida, né? E um dos propósitos meus em vir para cá também foi estar mais próximo de um grande centro, permitindo às minhas filhas terem mais possibilidades do que eu tive, né? Infelizmente, é uma realidade que a gente não pode negar, né? O mercado no Nordeste ainda é muito limitado. O Brasil ainda é muito limitado, mas a gente ainda tem algumas regiões que sofrem maiores limitações, né? Um mercado limitado, escasso de oportunidades. E aí, quanto mais você desce ali para o Centro-Oeste, para o Sul, Sudeste, você começa a ampliar essa gama de horizontes, de conhecimento e tudo. E pensando no futuro delas, para mim também foi uma mega de uma oportunidade para trazê-las para cá. Que legal. Você tocou num assunto muito importante, né? Para mim é muito importante quando você mencionou o valor que você dá de poder aproveitar um momento na escola com suas filhas. Dia dos Pais, Dia das Mães. Eu vejo muitos empresários hoje que perdem grandes oportunidades com a família porque ele não consegue fazer gestão, por não entender de gestão. O cara se torna um presidiário do negócio, um escravo ali, né? Muitas vezes por ser centralizador, achar que só ele tem que fazer as coisas, que as pessoas não conseguem fazer por ele, né? Falta de treinar a equipe, de criar essa cultura, de engajar, e com isso acaba perdendo o mais precioso da vida, que são momentos assim, né? Empresário, ele tem que trabalhar? Tem, é bom trabalhar. Você mesmo colocou. Você não quer ficar ali aquele período ocioso, mas vocês têm meta e dentro das metas vocês não têm limitação de horário. Vocês fazem esse horário, mas entregam o resultado. E eu vejo, né, a importância de um empresário abrir a mente, Diego, para que ele possa realmente entender que com a boa gestão ele consegue trabalhar, ter tempo para a família e poder desfrutar daquilo que a vida nos dá, né? Poder passear, curtir, aproveitar o momento. Tem gente que vive numa vida tão acelerada que não consegue parar para observar uma paisagem bonita, né? Às vezes está numa viagem e não consegue ver o que tem pelo caminho, e é bacana a gente observando o que vem pelo caminho, né? Num contexto geral, mas que bacana que você tem essa percepção, né? E que bacana que você hoje encontrou esse lugar, né, que propiciou que isso fosse uma realidade de sua vida. Muito Sim. bom. Isso serve de exemplo para muitos empresários, né, que eles possam aprender que é possível trabalhar e poder desfrutar de momentos especiais com a família, né? Não tem nada melhor. Nosso maior patrimônio é a família. Não tem nada melhor do que isso. Você tem 3 filhas? 3 filhas. Ah, coitado! Esse sofre, viu? Você tem um filho? Tem um filho. Eu tenho um casal. Eu sei por uma filha. Às vezes o coraçãozinho dói, né? Mas que bacana. É uma brincadeira. Quando você fala, né, o modelo hoje V4, a gente vê que é um modelo de trabalho realmente diferente, Felipe. Ali não tem funcionários, são pessoas que entram com a mentalidade de participar de um equity. Para quem está nos ouvindo, explica isso para nós. Como funciona esse modelo de trabalho?
Legal. Na V4, todo mundo é considerado um investidor. A gente fala para as pessoas, tu tá ali investindo seu tempo, você tá investindo seu know-how, suas vivências, suas experiências, em troca de ROI, retorno sobre investimento. Então, diferente aí do mercado CLT, né, digamos assim, onde você vai ali trocar algumas horas do seu dia por alguns trocados, na V4 você tem a chance de construir algo. Então, por isso você é chamado de investidor. Então, lá, ninguém é funcionário. Todo mundo tem que ter mentalidade de empresário, tem que ter visão empreendedora. Eu gosto muito de falar para as pessoas que, como que você sabe se você está tendo a visão de funcionário ou de empreendedor? Se você olha para o problema e não vê oportunidade, tu não é empreendedor. Tu tem que olhar para o problema e ver oportunidade de resolver aquilo e ganhar dinheiro com isso. Então aqui na V4 a gente busca pessoas que querem resolver problemas. Porque os nossos clientes estão cheios deles para poder serem resolvidos, né? O nosso propósito como empresa é honrar e impulsionar os empreendedores de todo o Brasil e do mundo. Então a gente quer fazer isso ajudando as empresas a venderem mais através da internet, né? Tanto que V4 significa vender seu produto, vender mais vezes, vender para mais pessoas e vender pelo maior valor. Então quando a gente traz essa visão para as pessoas, é extremamente necessário trazer gente que tem essa visão empreendedora. Então, ser um investidor na V4 é desenvolver um projeto, desenvolver um negócio. Em contrapartida, à medida que você vai solucionando problemas, como a gente está em constante crescimento, no caso do Diego, por exemplo, o Diego chegou, era uma pessoa que foi contratada para uma posição júnior, porque ainda não tinha experiência, né? Não tinha o know-how necessário, mas a gente entrega todas as ferramentas. E como a gente está em constante crescimento e um crescimento acelerado, a gente precisa de pessoas também crescendo com essa sangue, com esse sede de querer dar o próximo passo, de querer evoluir na carreira, de querer ganhar mais. E o Diego veio cheio desse sangue porque ele estava infeliz na carreira dele, né? Então, oportunidade foi o que não faltou na frente dele, ele foi abraçando o que veio aparecendo. Excelente. E eu, como empresário, estava cheio de problema para resolver. Então, casou bem. A fome com a vontade comigo. A fome com a vontade. Tem um episódio sobre isso, assim, quando eu cheguei ali, que é muito, muito interessante e muito marcante para mim, né? Quando você vê muita promessa e eu passei um tempo fazendo entrevistas no nosso processo seletivo, né? E eu vendia muito essa cultura porque eu sou muito cheio dela, né? E algumas pessoas desconfiavam e eu me colocava no lugar porque eu também ficava pensando se esse lugar realmente existia, né? Eu quero ver na prática. E aí quando eu cheguei, o Felipe me disse um dos nossos mandamentos que a gente tem no nosso Culture Deck, lá, o conjunto de mandamentos, é comunique-se livremente. E aí o Felipe dizia, isso aqui você não tem hierarquia de comunicação, você pode falar com quem você quiser, sobre o que você quiser, é transparência radical. Eu disse, vamos ver se é mesmo, né? E aí eu ia para a reunião, aí as pessoas mais jovens, né? Eu vindo numa transição de carreira, naturalmente eu estava entre os mais velhos ali da empresa. E aí o Felipe falava as coisas e tudo, e o pessoal mais calado. E eu comecei a questionar muita coisa, né? Tá errado, por que isso, por que aquilo? E aí um dia eu procurei ele e disse, esse processo está todo errado aqui, né? Como é que a copy chega aqui, o design vai fazer depois? Questionei o processo todo, aí ele me fez uma pergunta que eu não tinha parado para pensar quantas vezes a gente faz isso na vida, né? Que ele disse, e o que é que você acha que devia ser? Como você acha que devia ser? E aí eu travei na hora, porque eu só sabia olhar o problema naquela hora. É muito hora. fácil, né? É muito fácil apontar. Aí eu disse, não sei. E ele disse, pense então. Vou pensar e trago então. E aí fui pensar uma forma de fazer o processo, né? E ali eu via a cultura realmente na prática, né? E cultura realmente é o conjunto de comportamentos que você tolera. Se são ruins, a cultura vai ser ruim, né? Mas é de acordo com o propósito do negócio, como ele bem falou. Então essa cultura vivida e experimentada, ela é diferente e realmente ela expulsa. É boa para mim, é boa para o Felipe, pode ser boa para outras pessoas, mas para algumas não faz sentido. Tem gente que gosta realmente de ter um horário e fazer aquilo certinho, é o estilo de cada um também. Diego, e é um problema que muitos empresários vivem, de repente encontrar alguns colaboradores que estão o tempo todo só enxergando um problema e o tempo todo só trazendo esse problema. Acho muito bacana o que o Felipe fez, porque a gente tem que instigar isso na equipe. O empresário tem que aprender a instigar na equipe. Trouxe um problema, o que você faria nesse lugar? Eu faço mentoria para algumas empresas e tem uma específica que quando eu fui conversar com o dono da empresa para entender como funcionava, eu quis conversar com toda a equipe. É uma indústria em Minas Gerais e conversei com todo mundo. E todos vinham me relatando só problemas. Eu falei, bacana. Agora senta na cadeira do dono. Você é o dono da empresa. Como você resolveria?
E a pessoa que eu esperava dela um pouco mais é a que mais travou. É a que mais reclamou e não conseguiu achar uma solução. Ela já tinha um tempo grande de casa, né? Tinha uma cadeira considerável dentro da empresa e não conseguia achar a solução. Porque muitos estão bitolados só no problema. Estão olhando só para a dificuldade. Eu falo, existem situações que é trabalhosa e situação que é difícil. A pessoa que fica olhando só para a dificuldade, ela se bloqueia. Mas aquela que enxerga que aquilo é trabalhoso e precisa demandar um esforço a mais, ela consegue achar a solução e sair. E eu falo isso com veemência, você comentou isso aqui hoje, Felipe. É de suma importância a gente entender que sempre diante de uma situação trabalhosa, difícil, seja o que for, existe uma grande oportunidade, né? E a oportunidade vem disso aí. Tem uma frase que eu lembro de um livro de Del Carne que diz assim, o livro, o tema dele o título dele é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Foi um dos grandes livros que eu li ao longo da minha vida. Lá fala que, na maioria das vezes, a solução que a gente espera nos aparece brilhantemente disfarçada de um problema insolúvel. A percepção naquela hora faz toda a diferença, né? Como que a gente se porta diante daquilo, né? E é triste ver pessoas hoje que traz o problema e eu não quero saber, né? Que se lasque a empresa, tá aqui, alguém vem aqui e resolva, e ela tá perdendo a oportunidade da vida dela, de trazer uma solução, de contribuir um pouco mais. E eu falo que ali é um momento que a pessoa vai adquirir mais sabedoria, porque eu só consigo sabedoria se eu resolver algo. Eu posso aprender o que for, né? Existe uma diferença muito grande entre inteligência e sabedoria. Tem gente que é inteligente, desculpa, mas não é sábio, não sabe resolver nenhum problema. Ela sabe, é igual um cavalo quando arruma vento, é só olhar para frente. E é importante, né, ter essas experiências. E que bacana que você passou por uma delas, né? Sim. E isso traz uma bagagem muito grande, né, para a nossa vida. Felipe, tá explicado por que todo mundo lá tem um sentimento de dono, porque é todo mundo... Eu gostei desse nome, tá? Todo mundo entra lá para empreender. Não existe funcionário. Eu vou chegar lá na empresa minha e chamar todo mundo, ó, eu quero empreendedores aqui dentro. Eu já falo isso. Eu falo que a pessoa ela tem que ter uma mentalidade diferente. Eu levo funcionários meus para imersão. E eu não vou ensinar o cara a fazer gestão de empresa. E aí a primeira vez que eu chamei, um falou assim, mas por que tá me levando? Porque um dia eu te quero como sócio. Eu não te quero como funcionário a vida inteira. Então ele tem que ter uma mentalidade diferente. Porque para ele ter, né, essa mentalidade, para ele um dia chegar a ser sócio, agora ele tem que ter dó de quanto que custa um litro de combustível para não ficar andando à toa. Ele tem que saber como que é a manutenção de um carro. Ele tem que saber os mínimos detalhes, que é aquilo que um gestor tem que ter de controle. Se ele não aprender durante o percurso, ele não vai ser nunca um bom empreendedor e não vai ser meu sócio. Mas é uma oportunidade, a gente sempre estimula isso aí. Felipe, quero te fazer uma pergunta. Esse ano, eu estava fazendo um estudo dos 10 principais riscos que o mundo corporativo no Brasil deve sofrer. Dentre os 10, um deles é dificuldade de retenção de talento, né, captação de mão de obra, e tem um que me chamou muita atenção, né? Na verdade, outros dois me chamou muita atenção. Primeiro, um aumento muito grande de concorrência, porque a gente está vivendo na era digital. Então, hoje, informação está escancarado para todo mundo. Só não busca quem não quer. Eu falo que, assim, só quem é preguiçoso, que não quer hoje buscar informação, né, subir seu nível de consciência, entender mais do que acontece no mundo afora, que não vai, porque está tudo aí, está muito fácil o acesso. Como está muito fácil, a tendência é aumentar a concorrência. Então, vai ser um ano que vai ter mais concorrência. E um outro ponto que me chamou a atenção, que isso também impacta muito o negócio de vocês, pode impactar, que vai ser um ano que vai ter mais escassez de mão de obra ligada ao digital. Por quê? Muitos estão aprendendo e trabalhando para si. Você já tem uma filosofia diferente, que o cara vem para ser investidor. Ele não vem para ser funcionário, talvez seja mais fácil. Mas é uma preocupação, né? Como a gente vê que hoje o marketing digital está numa constante evolução, né? Um crescimento assustador até. E essa mão de obra ela é fundamental, né? Hoje vocês, V4, têm dificuldade na captação de mão de obra para esse segmento? A captação de mão de obra qualificada é sempre um desafio em qualquer negócio, em qualquer área. Mas a verdade é que não existe mão de obra qualificada. Você tem que qualificar a sua mão de obra. Se você parar para olhar as grandes companhias, principalmente Big Tech, você olhar aí o Meta, Facebook, grandes techs,
todas elas têm uma escola como negócio. Elas são uma escola para formar pessoas o tempo inteiro ali, para capacitar essas pessoas para assumirem responsabilidades dentro do negócio. Porque não existe uma mão de obra qualificada para o seu negócio. Existe uma mão de obra ociosa ali no mercado, que tem uma determinada formação, mas ela nunca vai estar 100% pronta para o seu negócio. Então toda empresa que preza pelo crescimento e quer crescer rápido, precisa olhar para esse lado da educação e buscar formar. Lá na V4, quando a gente contrata uma pessoa, essa pessoa ela fica ali de 40 a 90 dias em treinamento. Só quando ela estiver 100% pronta que ela vai assumir um papel específico. E ainda assim ela vai passar por estágio, ela vai passar por um período ali de 40 a 90 dias. Em treinamento básico. Imerso na cultura também. Imerso na cultura. Não, Seja essa deixa eu pessoa abrir um júnior parênteses ou aqui, sênior. Eu preciso falar. Porque eu bato muito nessa tecla. Deixa eu só abrir esse parênteses e eu te volto Claro, a vai falar. lá. Hoje eu vejo assim, tem empresário que ele contrata a mão de obra e ele já quer colocar a pessoa para trabalhar. E muitas vezes o colocar para trabalhar fala assim, ó, isso aqui é assim, vai lá e faz. Dá seu jeito aí. Não tem a paciência, a calma de pegar, de orientar. Eu estou encantado com isso aqui. Falar que uma pessoa fica de 40 a 90 dias em treinamento. Eu até falo na minha imersão que no mínimo 3 dias, olha só a diferença. A pessoa tem que ficar em treinamento na empresa para ela entender, né? Ela precisa entender como que funciona cada setor, quem que é responsável por cada setor. Se ela tiver uma dificuldade, ela precisa entender quem ela procura. Ela precisa entender do produto que ela está trabalhando, precisa entender qual que é o propósito da empresa. Eu vejo muitos empresários contratando e às vezes nem o empresário sabe qual que é o propósito, por que que a empresa dele existe, qual problema ela resolve. Esse funcionário ele tem que entrar sabendo qual problema ele vai resolver, aonde a empresa quer chegar, como que ele tem que contribuir para ela chegar naquele resultado. Eu achei isso aqui fantástico, cara. Parabéns, eu não sabia. Agora tem um ponto que é muito interessante sobre isso, né? E aí até para a audiência, para os empresários, o aprendizado, né, Felipe? Que aí é justamente o problema. A gente já enfrentou muito problema por não ter esse processo. E chegou, vai nadar. Chegou, vai nadar, tem tudo à disposição. E a gente percebeu muita quebra nos processos, muita dificuldade em alguns pontos. E aí foi justamente diante desse problema que se criou um processo de onboarding ali mais qualificado, pensando justamente nessa imersão, na pessoa vir mais alinhada de acordo com o propósito da empresa. Então foi diante de um problema também que houve uma oportunidade de ajustar isso. Isso é importante, né, ter essa mentalidade, porque imagina assim, ó, eu sempre digo, tá? O maior risco dentro de uma empresa é quando você encontra um incompetente com atitude. Porque só vai fazer merda. Então, se a empresa ela nasceu para resolver um problema, se não tomar um cuidado nessa hora, né, e realmente treinar, capacitar, já começar pela seleção, fazer uma seleção bem feita. Sim. Gente, eu vejo ferramenta que é de graça, simples. Você faz um disco para você ver o perfil comportamental da pessoa. Né? Um dia a gente realizou um na empresa, realiza periodicamente isso, mas você imagina assim, eu estou contratando um vendedor. O cara ele tem que ter atitude, ele tem que saber comunicar. De repente o cara dá o perfil só analista. Ele não dá um perfil de executor, não dá um perfil de comunicador. Ele é mais planejador e analista. Esse cara não vai ser vendedor. Esse cara ele pode ir trabalhar numa Embrapa, ele pode trabalhar numa faculdade, ele pode dar aula, ele pode trabalhar em um escritório. Mas é importante a gente entender, né? E uma outra ferramenta que para mim é uma ferramenta antiga, mais simples e funcional. Roda da Vida, você abaixa isso de graça na internet. Por que eu gosto de Roda da Vida, tá? Talvez você está ali aplicando, né, um teste com um funcionário, na contratação você vê que o cara está com um problema sério financeiro. Que de 1 a 10 ele clica ali no 2. Esse cara está com um problema de dinheiro. Ali pode ser uma oportunidade ou pode ser uma dor de cabeça. Você vai conversando com a pessoa, você vai vendo o perfil e vê se é oportunidade ou se pode ser uma dor de cabeça. Você vê como que ele é socialmente, convívio social. O cara é muito tímido. Cara, você é muito tímido, existe setores que vai caber essa pessoa dentro da empresa. Você tem que saber colocar. A pessoa não tem muito hábito de se desenvolver profissionalmente. Cara, tem muitas pessoas que esperam do dono da empresa para o seu desenvolvimento pessoal. Isso eu acho que é um atraso de vida imenso. O dono da empresa não é obrigado a pagar, ele pode contribuir. Ele pode até ajudar a pessoa a se desenvolver, mas tem que partir dela. Você fez isso muito novo, foi atrás, correu, né, destravou e conseguiu chegar num resultado extraordinário. Se você não tivesse começado cedo, se não tivesse passado pelas experiências que teve, talvez na pandemia você tinha quebrado e saído do mercado.
Mas a experiência que você adquiriu ao longo daquele período te deu uma base sólida para você superar aquele momento. E tá aqui, né, para contar a história. Então eu fico vendo assim que nessa situação, a pessoa tem que tomar um cuidado muito grande. A seleção, treinamento, realmente, vou ser redundante, estou encantado com isso aqui. Porque a pessoa, quando ela passa por esse período, e detalhe, tá? É um período que também ela vai ver, pô, eu me engajo nessa cultura, eu comprei essa ideia, eu tô junto, eu tô aqui para somar, eu quero isso para mim. Ou ela pode simplesmente falar assim, não quero, eu vou para outro lugar, mas você não está correndo risco. Porque o seu negócio, né, de vocês, é resolver problema o tempo todo, né? Exatamente. O tempo E inteiro. eu imagino que deve ser muitos. Com certeza. A gente diz isso para os investidores, inclusive. Tem que ter problema, porque o trabalho da gente só existe porque tem problema. Eu fico vendo que a gente está numa evolução quando se fala de marketing. Total. E a gente falar em marketing hoje é diferente de falar de marketing há 5, 10 anos atrás. O conceito mudou, né? As premissas são as mesmas, ali vem, mas hoje está tudo numa velocidade muito mais rápida, né? E eu imagino, né, eu sou seu cliente, e eu sou um desses. Quando o cliente chega e pedir uma coisa, ele quer tudo para ontem. A pressa dele sempre, né? Eu falo que hoje, assim, o empresário, quando uma coisa não dá certo, ele arruma a culpa no contador, na TI, né, tecnologia de informação, é sistema ou é o marketing, né? É os três que pagam a conta em cima disso aí. Tem que ter muita resiliência, né, Felipe? Demais, cara. Isso é uma dor latente do nosso mercado. Ainda mais quando você vai lidar com empresas de pequeno porte, porque aí o empresário ele é mais imediatista ainda, porque ele tem uma necessidade latente ali para ele poder resolver. Porque ele quer vender mais e na maioria das vezes ele deposita todas as expectativas dele, as responsabilidades dele até no time de marketing. Então ele vai ali, contrata a V4 e ele fala assim, pontos, agora eu posso delargar, né? E não vai acontecer. E a gente sofreu com isso muitos anos. A gente criou um processo, primeiro que agora a nossa venda, né, o processo de venda, o cliente ele tem que ser qualificado antes. A gente não vende mais para qualquer cliente, esse cliente passa por uma entrevista ali durante o processo de vendas e tudo mais. E após ele assinar um contrato com a V4, a primeira etapa desse cliente é uma coisa que a gente chama de Growth Class, que é uma aula sobre Growth Marketing, onde ele vai entender como que funciona a metodologia que vai ser aplicada, quais são as responsabilidades desse cliente e quais são as responsabilidades da V4, em quanto tempo ele pode esperar que cada coisa aconteça ali e a evolução do negócio dele. Se no final ele assistir a Growth Class e ele ver que não é para ele, eu ainda faço um pix de R$1.000 para ele, só que ele nunca mais pode contratar a V4. Então isso aí funcionou muito bem, a gente diminuiu bastante essa questão do empresário que quer fazer tudo para ontem e delargar as coisas sobre nós. Porque o marketing ele é um trabalho a 4 mãos, né? Não tem receita de bolo não tem sucesso fácil. Se tivesse uma receita garantida... Até porque você não pode trabalhar de uma forma única, porque cada um tem uma personalidade diferente, né? Com certeza. Então, bacana isso que você colocou, né? De fazer isso em parceria. Eu falo que em tudo, cara. Empresário tem que ter uma mentalidade seguinte: todo fornecedor, ele é um parceiro. E a relação, ela tem que ser ganha-ganha. Eu fico vendo e conheço empresário assim, que é triste. Empresário que ele tem, eu conheço um empresário que tem um supermercado, tem alguns itens do supermercado que o vendedor não vai lá mais atender. Ele não tem fornecedor. Alguém intermedia a compra de outro supermercado para ele. Porque o cara não conhece o que é uma relação ganha-ganha, é o tempo todo bruto, grosso, enfim. E tem que ter essa parceria, né, Felipe? Com Hoje certeza. tem que ter. Mas me conta uma coisa, tá? A gente ciente que o marketing hoje ele é realmente diferente do que a gente via no passado. Totalmente diferente. Evoluiu bem, e eu fico até imaginando onde isso vai parar, tá? Hoje, qual a maior dor do cliente que você resolve? Primeiro que o cliente ele já chega com trauma. Trauma de agência. A gente bateu muito nessa tecla aí ao longo desses 10 anos de V4, apesar de eu não fazer parte desses 10 anos, mas a marca nasceu por conta disso, de falar que a agência não funciona. A agência tá ali com conflito de interesse, agenciar coisas. Então a gente veio para o mercado já com uma proposta diferente, de ser uma assessoria focada em ajudar o cliente a vender mais usando a internet, através da internet, porque não necessariamente a venda tem que acontecer online, mas ela vai acontecer através, né, do digital. Então muitos clientes chegam com aquela dor, com aquele trauma, né, de ter contratado a agência, com muitas promessas, pouca entrega e pouco resultado. Mas assim, se a gente for olhar para os principais dores que a gente vê dentro das empresas hoje, eu te falo que é a falta de qualificação do empresário.
que impacta diretamente no negócio dele, mas a culpa acaba recaindo sobre o time de marketing. Falta de conhecimento. Né? Falta de É conhecimento. bíblico essa frase. Tem Oséias 4,6. Eu sei até onde está na Bíblia. Meu povo se perde por falta de conhecimento. É o dito certo, é a verdade. Felipe, eu conheci uma empresa nos Estados Unidos. A empresa que, inclusive, ela me contratou. Hoje são mentorados meus. A gente teve um discover recentemente. Deu casamento, gostei do projeto deles. Aderiram dentro da nossa proposta de mentoria. Algumas pessoas confundem. Eu não faço consultoria, eu faço mentoria. Meu propósito é trabalhar o empresário, não é a empresa. Se o empresário não mudar a mentalidade, a empresa dele não vai para frente. Claro que a gente mostra caminhos, enfim, principalmente caminhos que ele não deve entrar, porque a gente já entrou e viu que não deu certo no passado, e pode ser que ele encurte ali, ganhe tempo. Mas essa empresa, ela nasceu para prestar serviço, ela faz uma consultoria para empresas que querem contratar uma empresa de marketing. Eles não são uma empresa de marketing. Então vamos supor que eu quero contratar a V4, mas eu não conheço, eu não sei o caminho. Quando o empresário ele não conhece, tudo que você me falar está certo. Ela nasceu, e por enquanto ela nasceu para trabalhar só nos Estados Unidos, são brasileiros que moram lá, mas existe uma união entre dois brasileiros, né, um casal de brasileiros que está nos Estados Unidos e uma mulher que está aqui no Paraná. Então eles fizeram uma sociedade, mas com foco nos Estados Unidos. Achei isso fantástico, porque dentro dessa consultoria, primeiro assim, eles têm uma mentalidade de não virar um carrasco diante da empresa de marketing, não, mas é trazer um entendimento da melhor forma, que aí nem a empresa de marketing vai, porventura, não estou falando que alguma faça isso, não conheço, tá? Desconheço isso aí, mas vai evitar que algum empresário ache que está sendo lesado pela empresa e vai mudar a mentalidade do empresário também para que haja esse sincronismo. Eu escuto muito aqui em Goiânia uma frase que é o seguinte: eu não consigo achar uma empresa de marketing que me atenda. Eu tenho conhecimento com alguns empresários, né, em segmentos diferentes. Eu estou falando de segmento de construção civil, estou falando de segmento de escritório de contabilidade, contrato V4, tá? Depois vou fazer o Pix aqui. É tudo combinado isso aqui. Brincadeira, né, não? Mas existe, né? Eu tenho ouvido muito isso ao longo de uns 6 meses agora. Tem um escritório de contabilidade, sério aqui de Goiânia. Gosto muito do empresário que toca, um amigo. Falei assim: Médio, eu estou na 4ª empresa de marketing, eu não consigo. Aí eu fico imaginando, será que não precisaria de uma empresa dessa para vir trabalhar com esse empresário, para criar essa relação? Porque você ouve de um lado, mas não sabe qual que é a versão do outro, né? Quem está certo, quem está errado. Porque você está trocando demais, não é possível, cara. Eu me encantei com o trabalho de vocês num ponto, né? Tudo na vida existe pontos de melhoria. A nossa empresa, eu estou o tempo todo olhando para dentro dela, e eu fui para lá, fiquei 2 dias dedicado em uma unidade específica que precisa de uma melhoria, mas olhando o que precisa ser melhorado para fazer. Então, se tudo tem os pontos de melhoria, é num diálogo, numa conversa, numa parceria que se constrói isso, como você diz, a 4 mãos, né? Para esses empresários, como esse, que me relatou, que está na 4ª empresa, que não consegue, que está com dificuldade, o que você fala para ele, além de falar assim, vem para V4? Primeiro que eu dou toda a razão pela percepção que ele tem do mercado, porque esse mercado, ele de fato tem essa má fama, digamos assim, das agências, né? Por isso que a gente fala que a agência não funciona. Mas olha que engraçado isso que você falou sobre essa empresa versus como que a V4 solucionou esse problema. Uma das coisas que acontece é um gap que tem entre a agência e a empresa que contratou essa agência. Não tem alguém responsável por conduzir o projeto. A agência espera o empresário demandar alguma coisa, o empresário espera que a agência dite o que tem que ser feito. Aí as coisas chocam, não funciona, não dá resultado, não vai para frente. Como que a gente resolveu esse problema? A gente tem uma pecinha-chave que chama gerente de contas. Esse cara atende algumas contas e o papel dele é ser o elo entre a empresa, o cliente e a V4. Então, a principal atribuição dele é destravar todas as barreiras que estão fazendo o projeto evoluir. Então, o papel dele é fazer essa ponte entre V4 e cliente e romper essas barreiras ali, entendendo o que está impedindo o projeto. Então, por exemplo, se contratou a V4, a gente tem uma reunião semanal.
de 1 horinha ali pra discutir. Cara, como que foi a semana anterior, como que foi a próxima? Júnior, você gravou os vídeos que eu te passei o script lá? Quantas vezes você já não recebeu a Marina te cobrando lá no WhatsApp pra gravar o vídeo? Por quê? Porque tem uma pessoa responsável por garantir que as coisas estão acontecendo, tanto do lado da empresa quanto do lado da V4. Porque se a V4 faz o trabalho dela, mas o cliente não faz, o resultado não vem. E infelizmente tem muitos que não têm essa percepção, né? Não e aí vai tem. ficar reclamando. Eu escutei no início, quando a gente foi fazer um trabalho, eu cheguei a contratar uma empresa de marketing. Não foi legal a experiência, ela não é de Goiás, ela é de outro estado, mas a experiência realmente não foi bacana, tá? Na verdade ficou um pouco aquém do que a gente esperava. Não vou falar que ela é uma empresa ruim não, mas ficou aquém do que a gente esperava naquele momento. E aí quando a gente foi contratar a V4, eu escutei algumas pessoas dizerem assim, eu vou defender agora, vou ser advogado aqui nessa causa. V4 nasceu só para vender franquia. V4 não atende bem. Só que das pessoas que me perguntavam, somente uma delas tinha contratado um serviço da V4 em algum estado. As demais não. Então estavam vendendo algo que compraram, mas sem experimentar. Então para mim não tinha propriedade. Eu gosto muito de ter a minha percepção. E uma coisa, e eu preciso te defender e te dar os parabéns por isso, porque nós tivemos algumas coisas para ajustar ao longo do caminho, mas a postura de enquanto empresário de sentar e falar assim, não, tivemos esse problema, vamos resolver, e aí? Então o caminho que nós vamos escolher é esse. Teve um consenso, vamos embora, né? Dentro disso aí. Então eu vi que assim, a postura fez toda a diferença, e foi uma postura que eu não tive na empresa anterior. Então por isso hoje, tá? Não combinamos, quem me conhece sabe que eu sou muito franco para falar as coisas. Se tivesse algum ponto aqui, eu ia falar rasgada, bem aberto, eu sou muito franco, mas hoje eu admiro isso e valorizo muito essa parceria pela postura que teve no momento adequado, né? Mostrou seriedade, comprometimento, né? E a gente está vendo. Se eu for olhar, eu até pedi para pagar os meus posts antigos. Os posts que eu tinha antes de V4 e depois de V4 totalmente diferente. E você tem uma pessoinha lá dentro que, vou te falar, ela pega, não pega no pé, ela cobra, ela tem um posicionamento Faz bacana. acontecer. Cara, ela sabe aquela cobrança firme, mas com muito respeito e educação, e tá me ajudando pra caramba, e tá fazendo a diferença. Então você vê que tá evoluindo, isso tá trazendo, né? Você tem mais engajamento. Marketing, ele vem pra sua vida para ajudar a pessoa a mudar, porque não é só simplesmente te mostrar. Hoje eu tenho essa percepção. Hoje o trabalho de marketing ele me ajuda a mudar enquanto pessoa, enquanto ser humano, para mim conseguir expressar o melhor de mim para o público. Se marketing fosse só para te mostrar e não tivesse esse trabalho, aí a gente ia falar do marketing antigo. E a pessoa hoje, se ela não conseguir se apresentar bem, como que ela vai engajar? Eu não tenho paciência de ficar ali escutando lorota de quem está falando no vídeo, né? E aí você ter, esses 2 segundos aqui são fundamentais. Como que você vai reter a atenção nesses 2 segundos? Então todo esse trabalho é uma arquitetura muito grande, né? Que de novo, não só trabalha imagem, mas trabalha muito a pessoa, né? Eu me vejo, eu escutei isso recentemente de pessoas próximas de mim falar assim, Mamed, como você evoluiu nos seus vídeos? Eu sou grato a vocês, a persistência de 2 pessoas que eu tenho dentro de casa são meus filhos, porque são meus patrões nessa área, tá? A empresa que eu faço palestra e imersão é deles, então às vezes pega no pé, mas é gratificante, a gente vê a evolução. Parabéns por isso aos 2, tá? Obrigado. Mamed, sobre isso, né, das pessoas falarem sem nem conhecer, a gente teve uma cliente certa vez que estava para fechar contrato, e aí ela, falando com ela disse, não, porque eu pesquisei V4 num Reclame Aqui e vi algumas coisas. Aí eu expliquei como funcionava o negócio, né? São franquias. O celular da senhora é o iPhone? Ela disse, provavelmente se a senhora colocar Apple no Reclame Aqui vai achar bastante coisa também, né? Porque infelizmente tem aventureiros digitais e hoje a V4 tem sido cada vez mais criteriosa, inclusive com os franqueados, né? Justamente porque tem uma marca a zelar. E esses profissionais, que é por isso que a gente não culpa as pessoas que vêm traumatizadas, acabam poluindo realmente a mente e a conscientização, né? Das pessoas já vêm realmente contaminadas, às vezes impactadas por anúncio de promessas, né? De invista isso, retorna aquilo, fiquei milionário assim, fiquei milionário assado. Outro dia a gente teve um cliente que fechou o contrato com a gente e aí ele respondeu lá num questionário que a gente tem inicial que a expectativa dele era faturar 100 mil em 4 meses, do 0 aos 100 mil.
Né? E aí naquele kickoff, que é um dos primeiros momentos que a gente tem ali, eu participei e eu disse, esse realmente é o objetivo? Ele disse, sabe? Porque se isso aqui for condição pra gente continuar, a gente já para por aqui. Eu não posso prometer resultado nenhum a você, porque eu não tenho como garantir, tem variáveis que eu não controlo. Pode ser que a gente consiga 100 mil, pode ser que a gente consiga mais de 100 mil, mas pode ser que a gente não consiga nada. Né? Então, se essa for a condição, se você está esperando investir aqui para pegar esse retorno nesse valor, a gente já para por aqui, porque a gente já vai estar desalinhado. Ele disse, não, eu quero continuar, acho que 2 dias depois ele desistiu. Né? Transparência. Eu prefiro que seja assim. Honestidade. Eu prefiro que seja assim. Isso é muito bom porque alinha expectativa, né? Eu prometo trabalho. A equipe vai trabalhar incessante e incansavelmente. O resultado eu não consigo garantir. Sou uma prova viva, assim, não depende só de um lado, é os dois. A evolução ela é conjunta, né? E quanto mais vão evoluindo junto, mais as coisas vão acontecendo e isso é natural, né? Mas que bacana, cara, muito bom. É bom falar isso para quem está nos ouvindo, porque realmente muitas pessoas têm essa percepção, sim, né? Eu até falo muito assim, eu sou, né, dono de algumas empresas, hoje eu tenho 4 empresas no agro, e teve um caso, uma época, que um funcionário nosso foi pego 3 horas da tarde numa casa de prostituição. Nossa. Isso é totalmente fora dos nossos princípios, né? Eu não tenho sociedade com nenhum sócio que trai a esposa. Se um sócio trai a esposa, eu não vou ser sócio dele, porque não comunga dos meus valores. Então, o que a gente... E era um baita vendedor, mandamos embora. Então, porque ele cometeu aquilo? Ele estava num carro da empresa, timbrado, né? Ali com a logo da empresa e tal. Timbrado, agora eu fui longe, né? Com a logo da empresa, tudo bonitinho. Num lugar inapropriado, numa hora inadequada, enfim, a hora de menos. E alguém viu e falou assim, carro de tal empresa, em tal lugar. Isso era um funcionário. A responsabilidade a gente não delega a ela. A responsabilidade é nossa, dono. Então, o que a gente fez? Foi lá e mandou embora, mas não quer dizer que a nossa empresa comunga com aquilo. Tivemos uma ação. É o que acontece muitas vezes nessa situação. Existem pessoas e pessoas, franqueados e franqueados, e às vezes as pessoas generalizam, é igual policial. Sim. Tem policial que é muito honesto e policial que é tranqueira. E muitas vezes fala assim, policial não presta, não é assim. Existem pessoas e pessoas. Né? E as pessoas... Como todo profissional nessa vida, médico, dentista, seja o que for, né? Existem pessoas e pessoas, profissionais, e assim que a coisa funciona. Tem uma frase que eu ouvi outro dia e faz todo sentido, que é: você aprender física e matemática é muito fácil, né? Mas pessoas, você joga nós 3 no rio, você não sabe o que vai acontecer. Você joga uma pedra, você sabe o que acontece com 10 pedras. Você joga 3 pessoas, uma nada, uma boia e uma se afoga. Você nunca sabe como ela vai reagir, é a mesma situação. Né? Lidar com pessoas realmente é um desafio. Muito grande. O maior deles, né? Eu ainda comentava hoje num vídeo que no passado, a primeira faculdade minha foi de contabilidade. E aí eu lembro, na época ainda novo, estudando psicologia na contabilidade. Falei, o que eu quero com psicologia? Eu quero aprender de número. É o que eu mais uso hoje. Você usa psicologia em casa, com funcionário, com sócio, consigo mesmo. Consigo mesmo, o tempo todo, né? O tempo todo você está usando aquilo. Então isso é importante. Felipe, hoje em Goiânia, né, a empresa de vocês, eu imagino que teve casos absurdos que vocês já passaram ali. Eu sou curioso, eu gosto de história, né? Então deve ter sido situações assim bem difíceis. Pode ter envolvido tanto cliente quanto colaborador, não, investidor, né? De vocês não é colaborador, é investidor. Cara, se puder, se não puder não tem nada, mas se puder conta um caso para nós. Eu sou curioso com isso. Porque eu imagino a quantidade de problema que vocês se deparam todo dia. Eu imagino. Né? Porque são empresas de segmentos totalmente diferentes. Uhum. Né? Pessoas com mentalidade totalmente diferente. Umas um pouco mais entendidas, outras menos. Né? E aí? Cara, isso aí tem história pra contar, hein? Problema é o que não falta. Não vou mentir, tem cagada do nosso lado também, faz parte, né? Isso é honestidade, isso é bacana. Vamos lá. Tempos atrás aí, um querido investidor, né? Atendendo um cliente ali, fazendo o seu trabalho, botou um zerinho a mais em uma campanha de marketing, né? Botou um zerinho a mais ali e a gente acabou colocando um dígito a mais de custo para aquele cliente que não precisava, né? Obviamente a gente arcou com todo o custo, mas acontece, né? Esse tipo de coisa. Obviamente é algo que a gente vai tratar internamente para que não... Um zero a mais faz toda a diferença, hein? Com certeza.
E o problema foi grande, o Diego que eu digo, aquele que teve que resolver. Um dígito a mais você pode mudar de 1.000 para milhões. A advocacia me faz isso também lá, né? A habilidade adquirida desse tempo me traz muito para resolver alguns problemas lá, como conciliador, como negociador. E eu gosto disso. Acho que a parte da advocacia que eu gostava era justamente essa. A burocracia não. Mas o bacana é que você, além do conhecimento, vem a comunicação, né? E essa hora requer um baita diálogo, né? Uma conversa bacana. Show de bola. Vocês, além de empresários, são pais, né? Hoje, a convivência, né? Quando tem essa relação empresário, pai, esposo, para vocês é super tranquilo? Vocês conseguem levar isso tranquilamente no dia a dia? Existe muita pressão? Eu acho muito triste quando o empresário não consegue administrar. Nem sei se vocês conseguem, imagino que sim, pelo que já foi falado. Mas eu acho muito triste porque às vezes o cara perde seu maior patrimônio, que é a família, em detrimento por falta de conhecimento. Eu falo que não é a empresa que fez ele perder, é falta de conhecimento. Hoje vocês conseguem tocar isso tranquilo, tira de letra. Acho que 100% tranquilo nunca vai ser, forçado, né? Mas eu acho que a gente tem uma transparência e Felipe se tornou um grande amigo também, uma coisa que, apesar de mais novo do que eu, aprendi muito com ele, né? E essa divisão e transparência junto com a companheira, né? Não é à toa que, poxa, minha esposa comprou um desafio de mudar, ela nunca tinha nem estado em Goiânia, ela veio direto para morar. Então, graças a ela, eu também consigo tocar o que eu tenho para fazer profissionalmente, porque as minhas filhas estão com a minha esposa, com a mãe delas. Te dá tranquilidade. Então, me dá tranquilidade. Obviamente, ela tem uma carreira, ela é concursada, ela conseguiu transferir para cá, mas a carreira dela tem aquele horário certo e tudo, e às vezes não compreende muito, né? Então, às vezes, tá chegando mais tarde, cada dia mais tarde, né? Porque o mundo é diferente. Mas acho que a transparência da gente dividir as coisas realmente que acontecem, para estar no mesmo barco e saber para onde a gente está indo, é o que faz toda a diferença. O propósito tem que ser igual para os dois. Exatamente. Né? Tem que saber junto onde chega, né? Eu fico vendo que muitos casais se perdem porque, assim, o propósito de um não é o propósito do outro. Eu lembro quando eu alinhei isso há 15 anos atrás, 16 anos atrás com a minha esposa, o que a gente queria? Quando um casal chega às vezes para mim e fala assim, eu escuto isso, tá? De empresários até. Eu não suporto trabalhar com meu esposo. Eu não estou dando certo com a minha esposa. Eu pergunto, qual o propósito dos dois? Um dos dois quer chegar. O que vocês querem para vocês, enquanto casal, junto? A primeira sociedade é ali, né? É ali. Então, se os dois tiverem propósito e eles forem numa mesma direção, deixa de ter cobrança e começa a ter ajuda. E aí tem uma diferença grande, né? Eu lembro quando eu iniciei como empresário, eu sou novo como empresário. Eu já fui empresário em 2008, ali 2011. Na época me frustrei com sociedade, falei que eu nunca mais ia ser empresário, mas graças a Deus renunciei a essa palavra, voltei a ser em 2019, por uma provocação em casa. E aí, na época, já aconteceu, principalmente nos 2 primeiros anos, eu ficar uma semana fora, viajando. E eu nunca recebi uma ligação e falar assim, que chato. Que não, eu recebi ligação e falei assim, tá dando certo? Como é que tá aí? Isso faz toda a diferença. Por isso a importância. Eu admiro uma situação como a da sua esposa, que não é fácil. Nunca visitou, já muda para uma cidade. Primeiro, muita confiança no que você falou para ela. Né? Você chegou e vendeu, né? O que era Goiânia, enfim, o propósito. Mas é de suma importância isso para que o relacionamento vai bem. Se o empresário ganhar muito dinheiro e ele não conseguir equilibrar isso, perdeu o sentido. Não faz Nada sentido. adiantou, né? Vai gastar aquilo com quem? Né? Perde todo o sentido. Muito bom, meninos. Eu fico feliz e eu queria que vocês aqui, tá? Que vocês deixassem cada um, olhando para aquela câmera, uma mensagem para quem está do outro lado nos acompanhando e está travado, precisa destravar, porque eu estou com 2 caras hiper destravados à minha frente, para que essas pessoas possam também acordar para a vida, parar de reclamar, parar de murmurar e ver que é possível chegar em determinado lugar. Então, primeiro você, Felipe, fica à vontade, tá? Eu queria que você deixasse a sua mensagem para esse público do Pode Destravar. Boa. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar para você que está ouvindo esse podcast é entender que é algo que a gente fala muito aqui, eu gosto de falar para todas as pessoas que fazem parte do nosso negócio, é que existem 3 atitudes que você precisa tomar para você conseguir fazer qualquer coisa na sua vida: fé, pesquisa e atitude. Com isso, você vai
a qualquer lugar, porque afinal de contas o impossível é só questão de opinião. Que legal, show de bola. Diego, te passo a palavra. Você que é um cara que tem o dom da palavra, dá para perceber, deixa uma mensagem para esse público. Fico feliz, grato, uma satisfação ouvir um elogio de quem é também uma autoridade nisso. Bom, acho que a gente falou tanto aqui de mentalidade, de destravar, né? E quando você fala isso, parece que eu sempre fui assim, eu sempre fui destravado para falar. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem justamente para as pessoas que pensam que tem um limite e uma condenação. Eu passei muito tempo achando que eu tinha sido condenado a um caminho profissional que não me cabia, como se não houvesse tempo para mudar. O Felipe, você vê um exemplo de uma pessoa que com 19 anos estava empreendendo, aos 22 tinha liberdade financeira e uma mentalidade totalmente destravada. Eu aos 19 estava sendo pai, aos 22 eu estava achando que o mundo me devia algo. Porque eu era inteligente, porque eu cresci ouvindo, e o elogio é bom, mas às vezes ele é medido errado. Eu cresci ouvindo que eu ia ser o que eu quisesse, que o mundo ia me dar tudo porque eu era inteligente e alcançaria. E eu demorei muito para entender que ninguém me deve nada. Eu sou adulto e eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito. Isso mudou muito, a gente vinha conversando inclusive no caminho isso. Eu passei muito tempo achando que alguém me devia alguma coisa, e veio depois de muito tempo esse desenvolvimento, esse destravamento de fato, de perceber que o meu caminho era o meu caminho e as pessoas que eu escolhia para estar junto de mim fariam toda a diferença, não só no ambiente familiar, principalmente no ambiente familiar, mas as pessoas do convívio. Você quando convive com pessoas de mentalidade de desenvolvimento, é o que você vai buscar, é o que você faz, o meio no qual você está inserido. Então eu queria deixar uma mensagem de encorajamento, às pessoas que estão travadas, não só na carreira, mas em qualquer área da vida. Como a gente falou aqui da Roda da Vida, também é um instrumento fantástico, conheço. Então deixar uma mensagem de encorajamento aí. Muito bom, muito bom. Eu sempre digo o seguinte, é uma outra passagem bíblica isso. Quando Deus fala, eu acho que tem em Romanos 8,15, que Deus não me dá um espírito de escravidão. Por que o ser humano tem a facilidade de se prender dentro de si mesmo? E nesse se prender dentro de si mesmo vem a ansiedade, vem a depressão, vem a tristeza. Cara, e tem um mar de oportunidade à nossa frente. Eu preciso me desprender de mim mesmo, dos medos, dos traumas, de tanta coisa, e olhar para um alvo, para um propósito. Seja empresário, seja profissional, ser humano de uma forma geral. E é bacana ver que vocês passaram dessa fase e tiraram 10 na prova. Isso é muito bom. Eu falo que quem tem um professor lá em cima que às vezes coloca a gente em umas provinhas e nós temos que tirar 10. Em algum momento a gente passa ralando, estudando e chega a tomar umas bombas, Mas é bacana ter um entendimento, porque a gente vê que realmente é possível, muita coisa é possível, Felipe, quem é Deus para você? Deus para mim é a pessoa ou a entidade que tudo criou e que a gente tudo deve. Show de bola. Você, Diego, quem é Deus para você? Força. Legal, força. Muito bom. Eu acredito que ele é um refúgio e um caminho. Muito bom. Pessoal, é isso aí. Nós estamos chegando ao final de um Pode Destravar. É um bate-papo extremamente descontraído e muito produtivo aqui, com esses dois grandes empresários da V4 Company de Goiânia, tá? Unidade sua Benhame Paula fica ali no setor aeroporto. Setor aeroporto. Então, tivemos um bate-papo muito bacana, Espero que você tenha gostado e que possa te inspirar. E quero te pedir que você divulgue com outras pessoas, para que outras pessoas também possam mudar a mentalidade. Porque eu sempre digo aqui nesse podcast, você nasceu para dar certo. Então, faça dar certo. Até outro momento, se Deus quiser. Um abraço. Pessoal, muito obrigado, viu? Uma honra ter recebido vocês aqui. Eu agradeço. Eu que agradeço. É isso aí. Forte abraço, pessoal. Fica com Deus.